Abra aí a sua Bíblia lá em Lucas 15. Era uma terça-feira, por volta de 19 horas. Eu ia para a Igreja da Coroa, de bicicleta. Aí eu virei para o meu pai e falei assim: pai, deixa eu ir de carro hoje. Tinha 16 anos. Já sabia dirigir, mas não tinha carteira. E eu moro ali perto, dá 3 quilômetros da igreja. E eu vivia pedindo a ele para ele deixar eu sair de carro. E eu fiquei insistindo, e ele falou assim: ó, você vai direto para a igreja. Tinha um ensaio, não lembro, tinha alguma coisa na igreja. Não, vou direto para a igreja. Chegar lá, você me liga, hein? Tinha um telefone lá. Eu não fui para a igreja. Na verdade, eu ia para a igreja, mas antes de ir para a igreja, eu decidi passar num outro lugar antes. Porque, sabe, adolescente, 16 anos, era um Del Rey azul, feio, mas era aquele negócio do adolescente passar na frente da outra igreja dirigindo. E aí eu passei por uma rua que tinha uma blitz. Qual a probabilidade da blitz me parar? 100%. Eu fui parado, como policial, eu me lembro bem, já olhou para mim dando risada. Falou, nem me perguntou, falou, você não tem habilitação? Eu falei, não tenho. Como que a gente vai fazer para comunicar com seus pais? Na hora estava passando um casal que era lá da igreja, estava indo para a igreja. Viu o carro, viu a situação, ligou para o meu pai. Deu uns 20 minutos, meu pai chegou. Não preciso contar o resto, né? Anos, décadas depois, eu estou lembrando da situação aqui. Desobediência. Eu também me lembro da vez em que eu coloquei fogo numa tela que ele tinha dito que era para eu nem chegar perto. Eu me lembro da vez em que ele disse que era para eu não sair de casa e eu saí para brincar de bola. E ele chegou, eu fiquei ali calculando a hora que ele ia chegar, mas ele chegou antes. Obediência e desobediência. Qual a sua relação com isso? Era o meu pai que dizia assim: às vezes é penoso cumprir o dever, mas nunca é tão penoso como não cumpri-lo. Qual a sua relação com obediência e desobediência? Nós cantamos aqui há pouco, crer e observar, tudo quanto ordenar. Quem é o fiel? É aquele que obedece ao que Cristo mandar. Irmãos, vocês podem ter certeza que grande parte das nossas dores e dos nossos problemas se deve às nossas desobediências. Nós vamos ver aqui uma parte da história da parábola e vamos ver como que esse menino era desobediente.
O verso 28 diz que o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ó Deus, nós vamos mais um domingo meditar nesse texto da Tua Palavra. Pedimos pela iluminação, pela compreensão que vem dos altos céus. Ó Deus, todos nós aqui precisamos ouvir esta palavra. Temos as nossas desobediências até os dias de hoje. E como nos é penoso, Senhor, quando desobedecemos as Tuas palavras, as Tuas ordens. Por isso, ó Deus, ajuda-nos diante do que vamos ouvir. Dá-nos a compreensão, o entendimento e a graça de sermos orientados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu já disse aqui algumas vezes que esta história, ela acontece numa sociedade que é estruturada nos conceitos de honra e vergonha. Mencionei que naquela cultura as pessoas faziam tudo aquilo que estava ao seu alcance para alcançar a própria honra, para evitar que qualquer coisa que desabonasse a sua moral e o seu nome viessem a acontecer. Semana passada nós vimos que não apenas honra e vergonha, mas também obras e justiça. Entendia-se que o favor era conquistado ao ser bom, religioso, moral. E aí, nesse cenário, nesse contexto, eram os fariseus, os arquitetos da moralidade. Eram eles que definiam o que era honra e o que era desonra. E eles, com o passar do tempo, concluíram que Jesus era uma pessoa desonrosa. Eles chegaram à conclusão que Jesus era uma pessoa vergonhosa. E eles começaram então a afirmar que Jesus não era um servo de Deus. Pelo contrário, Jesus era um agente de Satanás. Se você voltar a alguns capítulos aqui, você vai ver que os fariseus disseram que Jesus realizava as suas obras e os seus milagres pelo poder de Beelzebu. E para justificar que Jesus era uma pessoa desonrosa, eles começaram a elencar argumentos. Eles disseram assim: olhe para o tipo de pessoa com que Jesus anda. Ele recebe pecadores e come com esses pecadores. Não é isso que é dito aí no verso 2 desse capítulo que nós estamos estudando? Ele recebe pecadores e come com eles. Esse Jesus se mistura com publicanos. Ele se relaciona com o que há de pior numa sociedade. Atrai para si os párias, os destroços, os refugos, a escória do nosso povo. Ele se envolve com os canalhas. Ao redor dele se ajuntam aqueles que foram excomungados da sinagoga. Gente que não pode entrar na sinagoga, Jesus os acolhe. Aqueles que são socialmente intocáveis, Jesus vai lá e se relaciona com eles. Jesus os toca. Gente impura, que só em encostar nelas nós ficamos
cerimonialmente impuros. Então são muitas as acusações que ao longo daqueles 3 anos foram sendo levantadas contra Jesus. E chega uma hora que Jesus precisa se defender. E o que nós temos aqui em Lucas 15 é uma das defesas de Jesus. E na sua defesa ele conta 3 histórias. Ele menciona 3 parábolas, onde ele vai mostrar que ele veio buscar, de fato, a escória, os perdidos, aqueles que ninguém gosta. De fato, ele veio buscar aqueles que os fariseus achavam e chamavam de injustos. Assim como a ovelha que o pastor teve que ir buscar, assim como a moeda que a mulher teve que encontrar, assim como o pródigo que o pai recebe e abraça porque estava perdido e foi encontrado, Jesus também veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Só que aqueles líderes religiosos não entendem isso. E não entendem porque eles não compreendem o coração de Deus. E por não compreender o coração do Pai, não conseguem aceitar o fato de que existe alegria na parte ou da parte do Pai quando pecadores se arrependem. É por isso que Jesus conta essa história de um pastor que se alegra ao encontrar a ovelha perdida, de uma mulher que se alegra ao encontrar a moeda perdida e de um pai que dá uma festa e muito se alegra pelo filho perdido que é encontrado. Semana passada, na nossa última mensagem, nós deixamos a nossa história aqui com o apelo do pai, com o pedido do pai, para que o mais velho reconsiderasse e entrasse na casa e participasse da festa. Como nós vimos, ele chega do trabalho e ao se aproximar da casa, ele ouve as músicas, ele vê a casa lotada de convidados, ele sente aquele cheirinho de churrasco, o novilho cevado que estava sendo assado, ele fica impressionado com aquela festa gigantesca que é montada tão rapidamente. Ele chama um dos empregados, de forma cética, incrédula, ele vira para aquele empregado e pergunta a ele o que é aquilo. Ele está tão impressionado com o que vê, que o texto diz que ele fica perguntando o tempo todo, como que se estivesse descrente diante de tudo aquilo que ele vê. E aí então o empregado vira para ele e diz: olha, o teu irmão, ele voltou. E o teu pai mandou matar o novilho cevado para ele, está dando uma festa de arromba. Já está com anel no dedo, roupa no corpo, sandália no pé, é filho novamente. O mais velho não acredita nisso. Ele fica zangado. Ele fica ofendido. Se sente ultrajado, insultado. E diante de tudo aquilo que ele vê, ouve, fica sabendo, ele diz o texto que ele, verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Uma atitude reveladora. Aqui a máscara dele caiu. Ele nos mostra aqui quem de fato ele é. Nesse momento, as atitudes e sentimentos escondidos e camuflados ao longo de anos são revelados, são expostos. Ele não queria entrar. Claro que não queria. Óbvio que não queria. Por quê?
Porque esse jovem representa os fariseus, que odeiam a graça. Esse jovem representa os fariseus, que ficam aborrecidos e zangados com qualquer manifestação de bondade para com aqueles que não são dignos. Esse jovem representa os fariseus, que não suportam a ideia de que os gentios estivessem participando das bênçãos e dos privilégios que Cristo tinha a oferecê-los. Esse menino representa os fariseus, aquele grupo religioso que argumentava contra Jesus, porque Jesus recebia pecadores, comia com pecadores. Esse jovem representa os fariseus, aquele grupo que reclamava porque Jesus escancarava, abria a porta da salvação para os publicanos, para as meretrizes. Então ele não queria entrar. Óbvio que ele não quer entrar. Por quê? Porque legalistas não gostam de fazer parte de ambientes onde a graça é oferecida. Legalistas não gostam de ambientes onde o perdão é ofertado. Claro que ele não queria entrar, porque naquele lugar existia misericórdia, amor sendo dispensado sobre alguém que não merecia. E legalistas não gostam disso. É claro que ele não queria entrar, porque naquela casa estava se materializando a bondade do Pai, a compaixão que era dispensada sobre aquele que cometeu pecados terríveis. Ele se indignou e não queria entrar. Claro que não queria. Não queria por quê? Porque lá dentro tem pecador. Tem alguém que levou grande parte da fortuna do pai e desperdiçou essa fortuna com bebedeiras e meretrizes. Eu não vou entrar. Claro que ele não quer entrar, porque aquela pessoa que está lá dentro, como diz o verso 2 que inicia o capítulo, é um pecador. Eu não vou me ajuntar para comer e beber com um pecador. Jesus é que recebe e come com pecadores. Não faz sentido meu pai dar uma festa para esse menino. Nós temos aqui, na figura desse rapaz, a clara e evidente figura de um hipócrita religioso, que fica do lado de fora, condenando a graciosa obra da salvação que está acontecendo lá dentro. Legalistas, eles não entendem, eles têm uma dificuldade absurda de conviver com graça, com favor imerecido, com remoção da punição. São homens justos aos próprios olhos, que não suportam a ideia da graça sendo ofertada a pecadores. É por tudo isso que ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Você perceba que ele vira para o pai e diz assim para o pai: esse teu filho, deixa eu achar aqui, está aí no verso 30, olha aí. Vindo, porém, esse teu filho. Ou seja, ele não quer nenhum tipo de vínculo com o irmão.
Esse rapaz é teu filho, ele não é o meu irmão. Porque ele fez um monte de coisa errada. E o senhor está bancando uma festa para ele agora. Eu não vou entrar. O senhor pode dar a festa e eu vou ficar aqui do lado de fora. Eu não vou entrar. Mergulhado em ressentimento. Olha para o irmão como um rival. Completamente indisposto a perdoar. Essa minha pausa aqui é proposital. É para você olhar para mim e prestar atenção no que eu vou falar agora. Pessoas assim normalmente não conseguem enxergar o próprio pecado. Elas só veem o pecado do outro. Elas são incapazes de ver o próprio pecado. E eu digo isso porque o ódio que esse mais velho sente pelo irmão não é menos grave que o pecado de dissolução que o pródigo cometeu fora da casa do pai. Eu vou repetir, porque esse é o meu ponto essa noite. E vou enfatizar isso. E quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Pessoas com a atitude desse mais velho normalmente não conseguem enxergar o próprio pecado. Vou repetir. O ódio que o mais velho sente pelo irmão não é menos grave do que a dissolução que o pródigo cometeu ao sair da casa do pai. Preste atenção no que eu vou te falar. Gálatas 5. Paulo está ali tratando das obras da carne. Você conhece o texto. Paulo fala sobre 3 pecados na área da imoralidade. Paulo fala de 9 pecados na área da mágoa, do ressentimento e da ira. A falta de amor fica evidente. A falta de amor é um pecado tão grave como o pecado de uma vida imoral e dissoluta. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Gálatas 5, obras da carne. Paulo fala de 3 pecados na área da imoralidade. Mas Paulo fala de 9 pecados na área do ressentimento, da ira e da mágoa. Você pode ter certeza do que eu vou te dizer. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, essa pessoa perde também a comunhão com o Pai. Quando uma pessoa guarda ressentimento no coração pelo irmão que falhou, essa pessoa também perde a comunhão com o Pai. O que a Bíblia diz? Como que você pode amar a Deus que não vê, se você não ama o irmão que vê? Eu não vou entrar. Ele se recusa a entrar. Ele fica fora da celebração. Ele mergulha ali num caudal de amargura. Ele vira para o pai e diz: esse teu filho. Eu gosto muito desses detalhes. Os pregadores gostam de ver detalhes assim no texto bíblico. Olha que interessante, o pai, em graça e misericórdia, ele vai corrigir o pensamento errado e equivocado do irmão, porque o filho mais velho vira e fala assim: esse teu filho,
Aí o verso 30 e o verso 31, o pai diz assim: esse teu irmão, esse teu irmão. A gente precisa perceber algo aqui que não pode passar despercebido. Ele vira para o pai, está aí no verso 30, e diz assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo à tona os pecados do irmão. O que ele faz aqui? Ele joga, digamos assim, à luz, ele traz à luz, à lume, os erros do irmão. Só que aqui tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Quando esse rapaz chega, ouve a música, vê a festa, sente o cheiro do novilho cevado, aqui ele já perguntou para o empregado o que estava acontecendo. Ele já sabia que era o irmão. Quando ele vê todo aquele ambiente, ele já sabia que o pai tinha perdoado o irmão. Porque era impossível uma festa daquele tamanho se o pai não tivesse perdoado o irmão. E as informações que o criado dá para ele evidenciam o perdão do pai dispensado sobre o filho. Ou seja, mesmo sabendo que o pai já tinha declarado que os pecados do irmão dele tinham sido perdoados, mesmo sabendo disso, o que ele faz? Ele relembra os pecados do irmão, e os mais ofensivos. Ele joga as coisas em cima da mesa. Ele vira para o pai: desperdiçou os bens com meretrizes. Ou seja, ele menciona aqueles pecados que, segundo a lei mosaica, deveriam ser punidos com a morte. Mesmo sabendo que o pai já tinha perdoado o irmão, ele faz questão de levantar os pecados, os erros do irmão para o pai. Ele poderia ter dito ao pai: era para ele estar morto. Era para o seu filho estar morto. Era para o Senhor ter dado uma surra nele. Era para o Senhor ter deixado ele lá no meio da praça durante dias. E o que o Senhor faz? O Senhor dá uma festa para ele. Se o Senhor de fato respeitasse as tradições do nosso povo, ele jamais pisaria na nossa casa. Mas o empregado me disse que o Senhor já colocou o anel no dedo dele. Não entrou. Definitivamente eu não entro. O Senhor pode voltar para lá porque eu vou ficar aqui. Eu não vou entrar. Não me peça para fazer parte desse absurdo, dessa vergonha sem tamanho. Eu não vou entrar. Ele se indignou e não queria entrar. A revolta de uma vida inteira, a revolta camuflada de uma vida inteira, agora é revelada de forma clara, de forma direta. E o pai, que já tinha aguentado durante anos a rebelião do mais novo, agora precisa lidar com o segundo filho rebelde. Irmãos, a Bíblia diz que um dos pecados mais graves que existem é o pecado da rebelião. Nós já aprendemos isso aqui várias vezes, que existem graus de pecado. Existe sim pecado, pecadinho e pecadão. A Bíblia nos diz que um dos pecados mais graves que existe é o pecado da rebelião. Samuel disse a Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Isaías 30,
Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Esse ai aqui é uma palavra de condenação. Jeremias, escrevendo ao povo, disse que o povo de Israel era um povo de coração rebelde e contumaz. E aí, diante daquela declaração, Jeremias vai dizer assim: convertei-vos ao Senhor, ó filhos rebeldes. Oséias vai dizer que, como vaca rebelde, se rebelou Israel. Através de Ezequiel, Deus disse ao povo: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, diz o Senhor, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Daniel, numa das suas orações, ele disse: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Esse é um pecado que os profetas estão o tempo todo denunciando: rebeldia. Quer saber como que Deus trata pessoas rebeldes? Leia o livro de Jonas. Veja o que aconteceu com Miriam e Arão. Por que Saul perdeu o trono de Israel? Desobediência. Desobediência. O que vai nos ensinar 1 Samuel 15? Obedecer é melhor do que sacrificar. Por que o inferno está cheio de gente? Alguém disse, acertadamente, penso eu, que o que falta à igreja evangélica brasileira não é espiritualidade, é obediência. Obediência. Na religião de muitas pessoas, obediência não é algo essencial. Meu irmão, você não pode viver do jeito que você bem entende. Você não pode viver baseado nos seus critérios, da forma como você acha melhor. Nós temos aqui, um livro. De quê? De regras, de prescrições, de mandamentos, de ordens. E a partir do momento que você não segue as ordens desse livro, ou seja, você desobedece. Você é um rebelde. Você é um rebelde. Eu não vou entrar. Eu vou ficar aqui do lado de fora. Rebeldia. Quantas pessoas que querem viver as suas vidas a partir do seu ponto de vista, da sua leitura da vida, da sociedade, ignorando aquilo que ela sabe ser o correto. A vida em Cristo, o que é, senão uma vida de obediência aos seus mandamentos? Vós sois os meus amigos. Você pode completar? Se fizerem aquilo que eu mando. João 15:14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando.
O que falta à igreja evangélica não é espiritualidade, é obediência. Obviamente que isso não significa que a amizade com Jesus ela é alcançada e mantida por meio do esforço humano, mas significa que a obediência é uma marca que identifica aqueles que são amigos de Cristo. A obediência não faz de ninguém filho de Deus, mas todo aquele que é filho de Deus é obediente. A nossa obediência não nos torna merecedores da salvação. No entanto, a conversão genuína a Cristo inevitavelmente produz obediência. Então, embora a obediência nunca seja condição para a salvação, todavia, ela é fruto da salvação. Essa é a razão pela qual a Bíblia fala da obediência como uma evidência essencial do verdadeiro cristianismo. Aquele que diz, 1 João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Você vem aqui todo domingo, você ouve os princípios, os preceitos, as doutrinas, as verdades. Aí você sai ali. Faz tudo errado. Desobedece. Pecado de rebelião. Biblicamente isso é gravíssimo. É muito severo. O que esse menino está fazendo aqui? Ele está agindo de forma rebelde. Ele se indignou e não queria entrar. E o que o texto aqui está nos lembrando? Que ele é tão miserável e pecador quanto o outro. Porque ele não consegue perceber isso. Lá estão. Lembra que foi assim que eu iniciei e contextualizei aqui? Ali estão quem? Os especialistas em honra e vergonha. Ouvindo toda aquela história contada por Jesus, surpresos com tudo aquilo que Jesus vem falando, certamente que indignados com a conduta de todas aquelas pessoas nessa história. Por quê? Porque não entendem nada da graça, do coração amoroso de Deus, se ressentem da graça divina, nada sabem da misericórdia, da ternura, da compaixão, do perdão de Deus em reconciliar pecadores. São essas pessoas que ficam ali ouvindo o que Jesus está dizendo e com raiva do Pai que perdoa, que abraça, que oferece perdão. Até que aparece o filho mais velho. E quando Jesus está contando essa parte da história em que o filho mais velho vira e diz assim: eu não vou entrar, porque esse teu filho fez isso, eu não vou participar disso. Provavelmente nessa hora os fariseus disseram assim: agora sim. Até que enfim, alguma coisa nessa história que faz sentido. Irmãos, nós devemos nos vigiar, para que essa também não seja a nossa atitude. Tal postura aparece toda vez que a gente não consegue perceber os nossos erros, as nossas incoerências.
Essa postura sempre aparece quando nós nos achamos melhores do que os outros, superiores aos outros. Desprezamos o ensino bíblico de perdão, de amor, de graça. E começamos a nos achar melhores que o outro. Numa outra ocasião, dessa vez relatada por Mateus, Jesus disse o seguinte a esses homens: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e vós mesmos não entrais ou deixais entrar os que estão entrando. Não entraram no reino de Deus e nem permitiram que outros entrassem. Ele se indignou e não queria entrar. Que coisa impressionante como que essa parábola se encaminha para o fim. O que estava fora entra para a festa. O que estava dentro fica do lado de fora. O filho mais moço se humilha, é recebido. O filho mais velho é confrontado e não se humilha. Um termina a trajetória na casa do pai, no meio da festa, com o coração feliz. O outro termina a caminhada fora da casa do pai, longe da festa, e com o coração amargurado. Se você reparar, todos os personagens de Lucas capítulo 15 se alegram. Só tem uma pessoa aqui que não se alegra, o mais velho. É o único em todo o capítulo que não tem alegria. O pastor se alegra junto à comunidade porque achou a ovelha perdida. A mulher que perdeu a sua moeda se alegrou com as amigas quando encontrou a moeda. O pai, o pródigo e a comunidade estão todos ali dentro da casa numa festa. O único amargurado e zangado de todo esse capítulo é quem? O filho desobediente. Ele se indignou e não queria entrar. Eu não fiquei contando detalhes aqui daquela história que contei no começo, para não me alongar. Mas eu poderia contar ela em detalhes a vocês. Irmãos, todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, aquilo fica marcado nas nossas vidas. Lá no começo da história, da nossa história, seres humanos, o que nós encontramos ali? Deus prepara o mundo, aquele belo jardim, cria o homem, cria a mulher, dá a eles tudo do bom e do melhor, e chega uma hora que ele chama o casal e diz assim: olha, vocês estão vendo aqui, não é? Tudo belo, lindo. Olha quantas árvores belíssimas, com frutas deliciosas. Criei tudo isso daqui para vocês. Olha como eu fui bom. Olha aqui, as coisas lindas que eu fiz, os animais, tudo do melhor. Agora vem cá. Está vendo aquela árvore ali? É interessante que o texto diz assim: você nem toque. Nem toca. Você nem chega perto.
Mas por quê? Por que eu não posso comer dessa árvore? Se você procurar o texto bíblico, você acha explicação? Deus não explica. Deus simplesmente diz assim: não toca. Essa falta de explicação, o que é? É um chamado à obediência. É um chamado à obediência em amor e em confiança em Deus, por quem Ele é. Existem algumas coisas, irmãos, que nós não vamos ter explicações. Qual é o nosso dever? Simplesmente obedecer. Mas por quê? Por quê? Por quê? E daí, você sabe, você é homem como eu, e você sabe que as nossas desobediências, a origem delas, está naquele momento quando a gente começa a questionar o Senhor. Por quê? Por que não? Deixa eu tentar. Nem toque. O mandamento não buscava simplesmente o comportamento correto. Aquele mandamento buscava levar o homem a confiar naquele que deu a ordem. Para Deus, o insulto da desobediência não é simplesmente por causa da quebra da lei. Para Deus, o insulto da desobediência é uma ofensa, principalmente por causa da quebra da relação. Meus irmãos, desobedecer a Deus é algo muito sério. Rebelião contra o nosso Pai é algo muito sério. Tem consequências gravíssimas. Se o Pai está te chamando para entrar, não fique do lado de fora. Suas lágrimas serão amargas, doídas. Que Deus nos ajude a sermos obedientes àquilo que nós temos aprendido, àquilo que nós temos ouvido, àquilo que tem sido pregado deste púlpito, àquilo que você tem lido lá nas suas devocionais, nos livros que você lê, nas mensagens que você ouve por aí afora de homens piedosos do Senhor. Ele não queria entrar. Ele não quis entrar. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Que Deus nos ajude a obedecê-lo, a cumprirmos aquilo que Ele tem nos exortado. E eu quero encerrar trazendo a você um ponto a mais que eu não ia trabalhar aqui agora, mas está me vindo aqui à mente. Eu ia deixar para trabalhar depois. Eu falei disso um pouco semana passada e talvez fale um pouco mais à frente. Desobediência, irmãos, normalmente está ligado à falta de amor. Vimos alguns versos aqui que dizem isso. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos.
Já vimos em vários momentos aqui que ambos os filhos não amavam o pai. Por isso, seus atos de desobediência. Então eu quero dizer isso a você. Pode ser que a sua desobediência seja porque você não ama Cristo como deveria amar. Pode ser que existam outros na frente de Jesus na sua vida. Pedro achou que poderia e conseguiria ser fiel até a morte, lembra? Ainda que todos te deixem, eu não te abandonarei. Um orgulho imenso. Mas na hora ali, negou a Cristo 3 vezes. Não conseguiu obedecer. Quando Jesus ressuscitou, primeira vez que ele se encontra com Pedro, você lembra o que Jesus falou com Pedro? Primeira coisa que Jesus disse a Pedro depois da negação, Jesus virou para Pedro e disse assim: Ô Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Porque se você me amar, Pedro, você vai me obedecer. Lembra lá da historinha do menino? Vou encerrar com ela. Muitos aqui não conhecem, a maioria conhece. O garotinho uma vez chegou para o pai, moleque lá de 7, 8 anos, subiu em cima da mesa e ficou mais alto que o pai. Aí virou para o pai e disse assim: ó pai, o dia que eu tiver desse tamanho aqui, o que o senhor vai fazer para eu te obedecer? O pai virou para o filho e disse: meu filho, se você me amar, você vai me obedecer. Mas se você não me amar, não há nada no mundo que eu possa fazer para você me obedecer. Muitas das nossas desobediências têm a ver com a nossa falta de amor ao Senhor. Cuidado quando você fica aí do lado de fora, dizendo assim: não vou entrar. Cuidado. Vamos orar? Ó Deus, perdoa os nossos corações rebeldes. Ajuda-nos, ó Deus, quando somos tão obtusos, quando somos orgulhosos. Ó Deus, como somos autossuficientes. Achamos que damos conta. Achamos que conseguimos, mas somos tão tolos, somos tão idiotas naquilo que fazemos, naquilo que falamos, na maneira como procedemos longe do Senhor. Ó Deus, venha em nosso socorro, ajudando-nos. Venha em nosso socorro, destruindo o nosso orgulho, a nossa empáfia, a nossa autossuficiência. Resgata-nos, Senhor, e traga-nos novamente para dentro da casa, para junto do Senhor, para a intimidade
consoladora e abençoadora dos braços do Pai. Ó Deus, que esta postura obtusa do lado de fora da casa não seja a nossa, mas que a gente possa, como vimos alguns domingos atrás, cairmos em nós. Vimos que a melhor coisa que aconteceu com aquele menino mais novo foi quando ele caiu em si. Se necessário for, ó Deus, que alguns aqui caiam, porque esta queda os levará a um arrependimento sadio, que os conduzirá para junto da casa do Pai. Ó Deus, que assim seja. É a nossa oração, em nome de Jesus.